Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos fazer na aula de hoje uma retificação da aprendizagem da A3 de Geografia. Então vamos trabalhar aqui as questões, eu vou fazer algumas observações e apontamentos aqui sobre a prova. Então na primeira questão, falava sobre a regionalização. Então nós vimos lá, ele traz aqui um texto do Milton Santos, ele faz uma descrição dos aspectos geográficos, né? São mencionados aqui no texto, para você identificar qual é o complexo regional, qual é o critério utilizado. Então nós vimos aqui a única assertiva, a única alternativa correta possível de eu responder vai ser o que está na letra D, ó, Centro-Sul. Porque ele fala de complexos regionais. Então nós vimos que tem lá o complexo regional segundo a visão do professor do Pinches, e também a gente tem a visão do professor Milton Santos. Lembrando que o Milton Santos fala de Amazônia, fala do complexo nordestino, fala do complexo da região que ele chama de concentrada, que é, na verdade, um raciocínio bastante similar, como nós vimos nas aulas, ao Centro-Sul do professor Pedro Pinches. Então, a única possível aqui, o único complexo possível é esse aqui, porque não existe esse complexo aqui do Sudoeste. O Amazônia poderia ser, mas para a descrição que ele faz aqui, a gente não tem como enquadrar no complexo amazônico, porque ele fala que da expansão dos meios relacionados à ciência, técnica e informação. A gente sabe que na Amazônia tem uma baixa densidade técnica, meio norte também não é. Aqui ele está falando mais de uma questão relacionada àquela floresta de transição entre a floresta amazônica e o sertão nordestino, que a gente chama de meio norte. O nordeste também não pode ser, porque a gente sabe que nessa região é uma região que ela é uma economia complementar à principal. Então a única possível aqui, como nós vimos bastante em sala de aula, é o Centro-Sul. Inclusive nós vimos isso aqui na revisão e também na nossa live de revisão. Na nossa próxima questão, ainda sobre a abordagem da regionalização, ele pede para você identificar aqui qual é o critério utilizado. Então aqui é bastante simples, ó. Ele já dá a indicação para você na própria imagem. Ele mostra 3 complexos, já dá o nome de cada complexo, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nós sabemos aqui o critério que vai ser utilizado, qual é? É o que está aqui na letra E. Complexo o quê? Geoeconômico. As 3 grandes regiões geoeconômicas ou complexos regionais que obedecem a critérios ligados a aspectos naturais e à formação socioespacial do território. Então, das alternativas possíveis, eu tenho que sempre analisar aquela que está a coerente com o que está sendo pedido no comando da questão. Então, as alternativas que não se adequam da A até a letra D, elas são totalmente incompatíveis com o que está sendo mostrado aqui na imagem. Então, é importante observar na prova justamente isso. Observar a imagem. A imagem aqui ela tem uma função, ela tem que fazer a leitura, a interpretação dessa imagem. Tá? Essa aqui é uma questão bastante simples, assim como a anterior também. Já essa outra questão, ainda abordando os critérios de regionalização, as formas, ela traz aqui três representações cartográficas falando sobre representações. E essa aqui, ó, colocando 3, essa aqui é mostrando 4 possibilidades aqui, né? 5 na verdade, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui a gente tem os complexos das 3 regiões do professor Pinches, aqui do IBGE, e essa aqui, uma outra regionalização, que mostra aspectos morfoclimáticos. Então, eu responderia essa questão aqui com facilidade observando alternativas. Então, a única possível é essa aqui, ó, regionalização econômica, essa, a divisão oficial do IBGE, e nessa aqui a única possível que se enquadra é a dos domínios morfoclimáticos, porque aqui não está mostrando a divisão por estado. Tá? Então, essa aqui é uma questão também simples, que o aluno poderia responder com facilidade, até mesmo se ele não tivesse tido contato com a matéria, se ele se lembrasse dessa divisão aqui do IBGE. Está em 5 regiões, então perceba das alternativas possíveis, né? Nós temos aqui essa e essa. Só vai poder ser a letra D. Por quê? Porque na letra D ele fala aqui da geoeconômica. Você poderia ter alguma dúvida com a letra A, mas a letra A ela não coloca a primeira como sendo geoeconômica, ela inverte. Então aqui, ó, é mais uma observação que o aluno faz para ele poder acertar a questão. As demais, a B, a C e a E, são totalmente equivocadas. Então, se você ficasse com dúvidas, se o aluno ficasse com dúvidas, seria em relação à letra A e à letra D. Mas ele resolveria observando justamente isso. É que em 3 regiões nunca poderia ser do IBGE.
tem que ser a do professor, aqui no caso é o Pedro Pinches. Então é uma questão também bastante simples, que trabalha aqui a regionalização por meio das imagens. Vamos voltar que sumiu aqui. A próxima questão, uma questão que fala sobre o espaço regional. Também nós vimos isso aqui em sala de aula, frisei com vocês a questão de observar as características da regionalização, né? E a partir dessa afirmação, ele pergunta aqui qual das alternativas vai se enquadrar, vai se encaixar nessa realidade regional. Então ele diz lá, todo espaço regional é fruto de uma história geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica, modificado por sucessivas formas de atividade antrópica, às vezes bastante perturbadoras. Está bem tranquilo aqui, ele está mostrando aqui. A região é fruto de uma história aqui de vários componentes. Aqui, todos esses aqui compõem aqui, aspectos físicos. Esse aqui tem a ver com o quê? Com a ação do homem. Então, o homem é que constrói a região. E que muitas vezes ele vai entrar em atrito com o meio ambiente, vai entrar em atrito com outros elementos aqui, sociais e econômicos, para poder construir, para poder caracterizar a região. Aí, sobre esse trecho aqui, ele faz uma pergunta lá. Na verdade, uma pergunta. Ele faz uma observação. Segundo o autor, vários são os processos que formam o espaço regional. A partir do que ele diz, pode-se perceber nas realidades regionais que qual que eu vou marcar como possível aqui? Então, eu tenho que perceber que ela é um conjunto de elementos. A região é construída ao longo da história por uma série de fatores. Os fatores ele está colocando aqui para você. Então, aqui já te dá a dica. Esse próprio extrato aqui, textual, ele já te dá a dica. A única possível é que está na letra A. Uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais, como estão aqui, como da produção social do espaço. A produção social vai ser enquadrada aqui. Ação antrópica, ação do homem. Então percebe que aqui é bastante simples resolver essa questão. Tá? As demais, elas não vão se enquadrar, não vão se adequar ao que está sendo colocado aqui no texto. Então, para responder essa questão, o aluno tinha que perceber que a dica para responder essa está aqui em cima. Aspectos naturais ou aspectos físicos e também a questão social, a ação humana para produzir o espaço. É através do homem dominando a natureza que ele vai conferir à região essas características que vão torná-la complexa. Então, que é bastante simples essa questão. Tá? Era só observar o que está no comando aqui no texto. Então perceba quando estiver respondendo as questões, os detalhes estão no comando da questão. Eu consigo resolver porque ele já tem o caminho a ser seguido para você responder. A partir do comando que você identificar nas alternativas as respostas possíveis. Essa questão aqui, a 30, também falava sobre regionalização. Então ele abordava lá, queria saber qual era o critério. Novamente, pegou aqui um mapa do Brasil, ele já te dá aqui a referência na legenda de quais são as áreas, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Opa, já está falando aqui Centro-Sul. Já fala Centro-Sul, nós sabemos que é o Pedro Pinches. Se é Pedro Pinches, é complexos regionais ou geoeconômicos. Os arranjos econômicos que vão determinar essa configuração. Então, essa aqui é uma questão a mais fácil que a gente tem na prova. É a letra C. Essa outra questão, também falando sobre regionalização, né? Ela vai abordar o quê? Ela mostra aqui uma imagem, aqui uma imagem cartográfica aqui da região da América do Sul, faz uma diferenciação aqui em tons aqui, da Amazônia, no caso a Amazônia Legal e da Amazônia Internacional, e na questão ele pergunta aqui, dessa aqui, qual que é a região que foi trabalhada pela Sudam. Nós vimos isso aqui em sala de aula, vimos também na nossa retapa, aquela questão da definição da Amazônia Legal. Então, a única possível, a única coerente é o que está na letra C. Então, essa questão também é uma questão bastante fácil do aluno acertar. Era simplesmente observar a imagem. E olhando aqui na própria legenda, ele já dá a dica para vocês, na legenda. Ele já fala aqui, na própria legenda, ele faz a diferenciação aqui. Amazônia brasileira, Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Então, mesmo que o aluno tivesse dificuldade de não se lembrasse dessa parte, olhando a legenda ele responderia a questão. Então, uma questão também muito fácil. Essa próxima questão falava sobre a organização política e administrativa do Brasil, né?
Isso aqui tem a ver com a parte da organização e informação no território nacional. E ele faz aqui uma série de observações sobre a questão da divisão da organização do Brasil em estados, até chegar à configuração que a gente tem hoje, das regiões. Ele traz aqui as alternativas. Essa aqui exigir de vocês um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de cuidado, mas é uma questão também simples. Olhando as alternativas, a única possível que se enquadra naquilo que foi abordado é o que está na letra B, aqui, ó. Parte norte do estado de Minas, porção semiárida, economia pouco dinâmica, integra o complexo regional do Nordeste. O restante desse estado integra o complexo regional Centro-Sul, que também é composto por parte do Tocantins e parte do Mato Grosso. Nós vimos isso aqui em sala e eu frisei com vocês justamente esse detalhe no norte de Minas Gerais, por questões relacionadas aqui a aspectos físicos, não integrar o complexo Centro-Sul, integrar sim o complexo nordestino. E também trabalhamos essa ideia aqui do Tocantins, integrar aqui a porção norte, a porção sul aqui, ó. A porção sul do Tocantins, que é um estado da região norte, fazia parte do Centro-Sul. Por quê? A economia aqui é muito mais dinâmica e se adequa muito mais às características da economia do Centro-Sul. Tá? E também falei do que não era toda a região centro-oeste que estava enquadrada no Centro-Sul, uma parte. Então, é uma questão que a gente viu bastante em sala de aula, tanto nas nossas aulas de revisão quanto na nossa live. Então, aqui é uma questão que não era possível a gente cometer um erro de marcar outra alternativa, porque ela não se enquadra no que está sendo abordado. Essa outra questão falava sobre, abordava com um aspecto ligado à população, né? Ao crescimento populacional relacionado com a teoria malthusiana, que nós já vimos aqui bastante em sala de aula, e trazia aqui para a gente que a partir da abordagem malthusiana, eu tinha que lembrar aqui da teoria malthusiana, e fazia uma ligação aqui com a questão ambiental. E qual que eu deveria colocar? A única possível que está na letra A. Um modelo de desenvolvimento econômico adotado pelos países e os padrões de consumo difundidos em escala mundial. Então ele diz aqui que a crise ambiental ela vai estar muito relacionada aqui à questão daquele consumismo que nós vimos em sala de aula. Então, o uso indiscriminado de recursos naturais é que vai ser a causa, o fundamento da crise ambiental. E não relacionar aquela ideia malthusiana de que o crescimento populacional é que vai ser responsável pelos impactos ambientais, mas sim a maneira como organiza a sociedade de consumo. Tá? Não do consumo em si, mas do consumismo que ele faz aqui, essa observação. Então percebam que essa questão, essa alternativa, melhor dizendo, é que vai se enquadrar para poder explicar a crise ambiental e não simplesmente recorrer às ideias malthusianas. Essa outra questão falava da população, do crescimento populacional. Novamente aqui, ó, trabalhando sempre a questão do crescimento, buscando aqui uma referência teórica, aqui do Thomas Malthus, trazendo uma informação no gráfico aqui também, e a partir da análise do gráfico das informações constantes no texto acima, poderia afirmar o quê? Que o problema do crescimento populacional vai estar relacionado a isso aqui. Ó. O problema não está na incapacidade de produzir comida em escala global para alimentar a população, e sim na distribuição dos recursos econômicos. Então, ele faz uma analogia aqui com o crescimento populacional, com a questão também o aspecto aqui econômico, diz que a temática, o ponto aqui importante, o cerne da questão vai estar onde? Nas políticas públicas de geração aqui, de renda. E não na capacidade do mundo de produzir alimentos, que isso aqui já foi superado. Nós vimos lá que a evolução tecnológica vai tornar inviável a teoria malthusiana e a única coisa que faz diferença no mundo em relação a esse crescimento populacional, como está lá nesse texto, é a questão da distribuição igualitária, ou pelo menos a tentativa de distribuição igualitária dos recursos econômicos. E essa outra questão aqui, que é a nossa última questão, é a última questão mesmo, falava sobre que tinha uma letra de uma música que era simplesmente que você fazer a leitura para você entender qual é o fenômeno migratório que está sendo trabalhado aqui. Nós vimos também em sala esse fenômeno. Tá? Traz uma letra aqui do Luiz Gonzaga, só simplesmente fazer a leitura, logo no início aqui já tem a resposta. Está falando do sertão, né? E já dá a dica para você. Olhando aqui, ó, o fenômeno que está sendo retratado é o êxodo rural. O que é o êxodo rural?
aquele fenômeno que nós vimos migratório, função do crescimento econômico, da urbanização, população do campo é atraída para o meio urbano, e quando tem esse movimento, esse deslocamento populacional do homem do campo para o meio urbano, eu chamo isso de êxodo rural. Tá? Então, eu sei que é uma questão bem simples, que nós também vimos na nossa aula de revisão, vimos também na nossa live de revisão, uma questão bem fácil. Então, aqui a gente vai estar encerrando a nossa retata da A3, desculpa. Também vai haver um fórum lá no AVA para eventuais ponderações. Tá? E agradeço a todos aí a audiência e até a próxima aula. Obrigado.